Quando você para de procurar uma mulher, você acha que ela simplesmente segue a vida e te esquece. Mas o que acontece é exatamente o contrário. O silêncio de um homem não apaga a presença, ele amplia. E enquanto você acha que está perdendo espaço, ela começa a sentir algo estranho, difícil de explicar. O problema é que quase nenhum homem entende esse processo e destrói tudo antes mesmo dele começar. Existe um padrão indizível que a maioria dos homens segue sem perceber: estar sempre disponível, responder rápido, demonstrar interesse o tempo todo. No começo, isso até parece certo, parece necessário, mas com o tempo, isso cria previsibilidade e tudo que é previsível deixa de gerar impacto emocional. Não importa o quanto você tente, se ela já sabe exatamente como você vai agir, você deixa de ser interessante. Uma mulher não precisa se apaixonar para se acostumar com você, basta repetição. Presença constante, mensagens frequentes, atenção garantida. Isso cria um tipo de ligação silenciosa, quase automática. Ela não percebe conscientemente, mas passa a contar com você. E quando algo vira garantido, ele deixa de ser valorizado da forma que deveria. Agora presta atenção nisso. O valor não está na presença constante, está na possibilidade de perda. Quando algo pode desaparecer, ele ganha peso emocional. E é exatamente isso que acontece quando você se afasta. Você quebra a certeza que ela tinha sobre você e essa quebra é o que inicia tudo. O primeiro efeito do seu silêncio não é saudade, é confusão. Ela começa a se perguntar o que aconteceu, se você perdeu interesse, se fez algo errado, se algo mudou. Essa dúvida não vem do sentimento, vem da quebra de padrão. Você sempre esteve ali e agora não está mais. E quanto mais ela tenta entender, mais você ocupa espaço na mente dela. Porque a mente humana precisa de respostas, precisa fechar ciclos e, quando não encontra, começa a criar. E quase sempre essas respostas te colocam no centro como algo que ainda precisa ser resolvido. Mas aqui vem o erro que destrói tudo. Você não aguenta o silêncio. Você volta atrás, manda mensagem, tenta explicar, tenta corrigir e, sem perceber, você elimina exatamente o efeito que estava começando a crescer. Você devolve previsibilidade e, com isso, perde impacto. O silêncio não é ausência, é uma forma de comunicação que não depende de palavras. Quando você some, você está dizendo algo claro, que sua atenção não é garantida, que sua presença não é automática, que existe algo além dela na sua vida. E isso mexe diretamente com uma coisa específica: controle. Enquanto você estava sempre presente, ela tinha controle emocional da situação. Sabia como você agia, sabia quando você aparecia, mas quando você desaparece, esse controle quebra. E é aí que começa a segunda fase, a observação. Mesmo sem falar com você, ela começa a prestar atenção. Quer entender se você está bem, se seguiu em frente, se ainda está acessível. E quanto menos resposta ela encontra, mais curiosidade surge, porque você deixou de ser previsível. E o mistério prende muito mais do que a presença constante. O que está sempre disponível não exige esforço mental, mas o que não é compreendido ocupa espaço, geração, cria interesse. Agora, entre o ego, não como arrogância, mas como necessidade de controle, ela começa a sentir um desconforto que não sabe explicar porque perdeu algo que parecia garantido. E o ego não aceita isso facilmente. Então, ela tenta recuperar, pode postar mais, pode parecer mais ativa, pode agir como se tivesse melhor do que nunca. Mas por trás disso, existe uma intenção clara: provocar alguma reação sua, ver se ainda te afeta. E mais uma vez, muitos homens erram aqui. Eles reagem, curtem, comentam, mandam mensagem e, quando fazem isso, entregam de volta exatamente o que ela queria, a confirmação de que ainda tem acesso. Mas quando você não reage, quando mantém o controle, algo muda. O ego dela começa a perder força e no lugar dele começa a surgir algo mais verdadeiro, algo que não depende de controle. Agora vem o teste. Ela aparece com uma mensagem simples: um oi, um tudo bem, algo aparentemente casual, mas por trás disso existe intenção. Ela quer medir você, quer entender se ainda te controla. E a forma como você responde define tudo.
Se você responde com emoção demais, você volta para o mesmo lugar. Mas se responde com equilíbrio, você cria uma nova percepção e a forma como você responde define tudo. Se você responde com emoção demais, você volta para o mesmo lugar. Mas se responde com equilíbrio, você cria uma nova percepção. E quando ela percebe que você não voltou, algo começa a mudar. Não é imediato, mas é inevitável, porque agora o silêncio deixa de ser estranho e passa a ser significativo. Ela começa a entender que aquilo não foi por acaso e essa percepção muda a forma como ela te enxerga. Agora o pensamento muda completamente. Não é mais sobre você ter sumido, é sobre o motivo por trás disso. E essa mudança é poderosa porque tira o foco da ausência e coloca o foco na sua decisão. Ela começa a tentar entender o que aconteceu e quanto mais tenta encontrar uma resposta, mais envolvida ela fica nesse processo, né? A mente dela começa a preencher os espaços que você deixou. E quanto menos informação ela tem, mais ela cria. Ela revisita conversas, lembra de detalhes, tenta encontrar sinais que expliquem o seu comportamento. E nesse processo, você cresce na percepção dela. Não porque apareceu mais, mas porque deixou uma lacuna difícil de ignorar. Nesse ponto, ela já não está mais indiferente, mesmo que tente parecer. Existe um incômodo silencioso, uma sensação de que algo mudou e não foi resolvido. E quanto mais tempo passa, mais essa sensação aumenta, porque o que não é compreendido não se encerra, continua aberto, ocupando espaço e gerando curiosidade constante. E é exatamente essa curiosidade que começa a puxar a atenção dela de volta, porque agora não é mais. E você tentando manter contato, é ela tentando entender. E isso muda completamente a dinâmica emocional. Quando alguém começa a buscar respostas, automaticamente se envolve mais, mesmo sem perceber. Ela começa a comparar você com outros homens, mesmo que não fale isso, e percebe algo que antes passava despercebido. A maioria é fácil de entender, fácil de prever, fácil de ler, e isso com o tempo pede impacto, porque não exige esforço, não cria atenção, não prende a atenção de verdade. Mas você não é mais assim. Você saiu desse padrão e isso cria contraste. Enquanto outros estão tentando aparecer o tempo todo, você simplesmente não está ali. E esse contraste chama a atenção de uma forma muito mais forte do que qualquer tentativa direta de impressionar. E quanto mais esse contraste fica evidente, mais ela começa a te perceber de forma diferente. Não pelo que você fez, mas pelo que você deixou de fazer. Porque a ausência, quando é estratégica, fala muito mais do que presença constante e previsível. Agora surge algo mais intenso, a necessidade de entender. E essa necessidade prende, porque quando a mente não fecha um ciclo, ela continua voltando para ele. E cada vez que ela pensa em você, esse ciclo se reforça, criando uma conexão que não depende de contato direto. Mas é exatamente nesse momento que muitos homens sabotam tudo. Eles percebem algum sinal, alguma aproximação e se entregam rápido demais. Voltam a responder com intensidade, voltam a buscar e acabam quebrando o efeito que estavam construindo, porque o valor não estava na sua presença, estava na mudança, estava na diferença entre o que você era antes e o que você passou a ser. E quando você volta ao comportamento antigo, você elimina essa diferença e com ela o etaloniz. Mas quando você mantém o controle, algo mais profundo começa a surgir, o respeito. E o respeito não vem de palavras, vem de comportamento, vem da consistência entre o que você demonstra e como você age ao longo do tempo. E é esse respeito que sustenta a atração real. Porque quando uma mulher percebe que você não reage impulsivamente, que não depende da atenção dela, que mantém sua postura, ela começa a te enxergar de uma forma completamente diferente, muito mais forte e difícil de ignorar. M.